Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente aqui no culto online de quinta-feira. Então, aqui é a palavra para deixar para vocês. Essa palavra eu li ontem, eu achei essa palavra muito forte e gostaria de estar lendo ela novamente hoje, que está lá em Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o que eu vejo nessa palavra, meus irmãos, é que a cada dia nós temos que morrer e ressuscitarmos para Cristo, morrer pelas nossas vontades, morrer para nós mesmos, morrer para a nossa carne, e para que a gente possa ressuscitar em Cristo todos os santos dias, renegar. Isso nos dá vida eterna, e nos dá esperança de estar com Cristo, nos renegar, morrer para esta terra. Aqueles que renegam a Cristo, esses que não querem glorificar o Senhor, esses que correm da palavra de Deus, esses já estão condenados, porque o Senhor fala que aquele que comete o pecado, esses já estão condenados para a morte, porque a morte traz o pecado. Então, aqui, essa palavra é uma palavra muito forte, que eu vi, eu li essa palavra ontem, eu senti muito o peso dela, que nós, a cada dia, temos que morrer para nós, para a gente ressuscitar de todos os santos dias em Cristo. Então, deixo aqui essa palavra para vocês, vamos estar orando para dar início ao nosso culto, sejam todos bem-vindos. Peço perdão aqui ao inconveniente, os inconvenientes que tiveram aqui no nosso culto online, infelizmente gostaria muito de deixar os vídeos aqui de vocês abertos, mas não vou poder, tá? Então, vamos estar orando agora. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Já quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui com as minhas irmãs e meus irmãos, Senhor, no mesmo espírito de glorificando. Pai, neste momento, Senhor, nesta noite, eu quero te pedir, Pai, que os teus anjos venham estar conosco, venham estar blindando esta sala, Pai, venham estar dando entendimento e sabedoria, Pai, para estarmos aqui, Senhor, direcionando este culto, Pai, que é justamente para a honra e glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a preleitora de hoje, a tua filha, Senhor, que vai trazer a palavra diretamente do teu trono, Pai. Já te agradeço, Senhor, por esta palavra, amado Espírito Santo, que o Senhor já está entre nós. Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, Pai, aqueles que não puderam estar e aqueles que ainda vão assistir esse culto, Senhor Jesus Cristo. Que era para a honra e glória do teu nome, Pai, porque essa palavra, Pai, vem diretamente do teu reino. Eu sei que muitas pessoas irão receber, mas todas as que estão aqui foram aquelas que o Senhor preparou esta palavra para receber. Eu já te entrego, papai, este culto em tuas mãos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Alexandre? Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora Marli. Estou muito feliz de estar com a senhora aqui neste momento, né? Creio que tem muitas pessoas aqui que que participam aqui do grupo Irmãos da Unção e está aqui prestigiando. Tem pessoas aqui que estão tentando entrar, mas está um pouco complicado, porque a gente está selecionando bem as pessoas para entrar, para não ter ataques, né? De pessoas indesejáveis, mas glória a Deus por isso. O inimigo, ele tenta, né? Ele tenta... É para cair. Mas hoje ele vai ser obrigado a escutar a palavra. Né? E ele escuta aqui a palavra. É bom que vão todos se converter. Vai se converter. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Verdade. Amém? Verdade. Mas estou muito feliz mesmo, né? E a senhora estar aqui conosco. É uma honra muito grande, né? Nos sentimos, assim, privilegiadas de estar aqui com a senhora aqui. Amém? Que tenho certeza que todos que estão aqui vão ficar impactados, né? Com a palavra do Senhor, que vai te usar tremendamente para a honra e glória do santo nome dele. Amém? Deus abençoe a senhora. E, como eu sempre digo, abaixo do Espírito Santo, né? Entregamos à senhora toda a autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora Fabiana? Amém, querida. Pai, em nome de Jesus, eu recebo, Senhor, essa autoridade que foi delegada pela pastora Alessandra, pastora Fabiana, nessa oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar de uma forma poderosa, para que seu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio.
Pai, eu terei cuidado de dar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque nesse lugar só o Senhor é digno. Só o Seu nome vai e pode sobressair nesse lugar, Pai. Porque o Teu nome está sobre todo e qualquer nome. Graças te damos, Senhor, por um mover regenerador nessa noite. Senhor, que seja uma noite de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E eu repreendo toda ação maligna nesse lugar, toda ação de principados, de potestades, de poderes de trevas. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Que a transmissão seja límpida, que os corações sejam impactados e estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Estão me ouvindo bem? Abram a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Amém, amados? Essa palavra, amados, Deus tem trazido muito essa palavra no meu coração nos últimos dias. E hoje, eu meditando na palavra durante o dia e pedindo ao Espírito Santo para que me trouxesse a memória, me trouxesse no coração a palavra que eu deveria ministrar nessa noite, porque nós sabemos que todas as pessoas que estão aqui nessa noite, elas foram atraídas pelo Espírito Santo. Então, ele quer ter a liberdade de, através também do pregador, ele trazer a mensagem dele. Por isso que nós não preparamos um esboço de uma mensagem, justamente para dar liberdade ao Espírito Santo a falar, a trazer ao coração dos meus irmãos aquilo que ele quer falar nessa noite. Então, dentre tantos temas que eu cogitei em meu coração, essa palavra, no último momento, ela ardeu no meu coração e eu creio e estou certa que é o que Deus tem para nós nessa noite. Eu, como advogada, Deus me deu esse entendimento da questão do trono de Deus. Por exemplo, eu quero que vocês entendam que aqui na Terra, tudo que acontece é sombra daquilo que já existe nos céus. Quando nós, como advogados, vamos a um tribunal, como no meu caso, que eu sou criminalista, quando nós vamos num tribunal, o que a gente depara nesse tribunal terrestre? Com a figura do juiz, com a figura do Ministério Público, que é a promotoria, com a figura do advogado, que é o defensor, com a figura das testemunhas, dos oficiais de justiça, para cumprir a sentença que for prolatada nesse júri. E Deus vem me trazendo à memória, nesses últimos dias, a questão desse tribunal de júri, desse tribunal que há no céu, que na terra é uma figura desse que há no céu. No céu, nosso justo juiz é Deus. E a promotoria, o acusador, é o diabo, porque a palavra de Deus diz que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Os 24 anciões são as testemunhas. E os anjos são aqueles que vão executar aquela sentença que é dada por Deus. À direita de Deus, nós temos Jesus Cristo, que além de ser o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu por nós, que derramou até a última gota do sangue dele na cruz do Calvário para nos redimir, a palavra de Deus diz também que ele que é o nosso advogado fiel. É ele que nos defende das acusações feitas por Satanás.
A palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Só que o que acontece, amados, que nós, cristãos, nós não temos comparecido desse tribunal. O que tem acontecido nesse tribunal? A Bíblia diz que Satanás vai ali e nos acusa dia e noite. Jesus está sempre de prontidão à direita do Pai, 24 horas, porque ele não dorme. Os anjos são espíritos, estão ali também, prontos para receber qualquer ordem do justo juiz. Mas nós, como cristãos, não estamos ali para apresentarmos as nossas queixas, a nossa causa diante de Deus. E muitas vezes nós somos julgados à revelia. O que é um julgamento à revelia? É quando alguém te acusa e você não apresenta a sua defesa. Eu não apresento a minha defesa. Satanás está ali 24 horas nos acusando. Quantas vezes por dia nós entramos nesse tribunal de Deus para apresentarmos a nossa defesa? Para permitir sermos representados por Jesus. Mesmo que Jesus está ali naquele tribunal, mas nós não comparecemos. E quando é que a gente comparece a esse tribunal? Quando nós nos curvamos em oração. Quando nós pedimos a Deus, conforme está lá na palavra dele, entra com ousadia no altar de glória e de graça para achar socorro no momento oportuno, no momento de necessidade. Então, muitas vezes, amados, nós somos julgados à revelia, porque está tudo pronto. Jesus conquistou tudo na cruz para nós. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de tomar posse de tudo aquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Porque existe uma condição que Deus não mexe nela, não lida com ela, que é o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se Satanás está ali nos acusando, se Jesus está ali de prontidão para defender nossas causas, e nós não comparecemos nesse lugar, nós somos rebeldes. Por isso que muitas vezes nós sofremos muitas situações que a gente fala que eu fui atacado por Satanás. Nós não fomos, às vezes, atacados por Satanás. Muitas vezes nós estamos colhendo fruto daquilo que nós plantamos. Muitas vezes essa colheita é a negligência. A negligência, a palavra de Deus diz para nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. Daniel era aquele que entrava na presença de Deus, ele conhecia essa situação de entrar no trono de glória e de graça, no trono de poder, no trono da majestade e apresentar a causa dele. Então, durante 3 vezes ao dia, ele olhava no sentido de Israel, que é onde nós devemos olhar hoje, e apresentava a causa dele para Deus. E apresentava as causas dos antepassados, dos ancestrais, apresentava a causa das nações. E nós temos negligenciado com relação a isso. Nós temos negligenciado em comparecer nesse lugar, em receber uma sentença absolutória, porque nós devemos entrar nesse lugar apresentando nossas mãos para Deus. Senhor, eu entro aqui, diante do teu trono de glória e de graça, justo juiz. Eu não tenho justiça própria, eu não estou entrando nesse lugar tomando por base a minha justiça própria, mas cada gota daquele sangue precioso que foi derramado na cruz, em meu favor, eu estou entrando aqui. Eu pequei diante de ti e fiz, Senhor, que era mal diante dos teus olhos, mas eu quero me apegar no poder que é no nome do sangue de Jesus nessa hora e te pedir perdão dos meus pecados. A palavra de Deus diz que ele vai nos perdoar no momento em que nós encontrar em nosso coração arrependimento, um desejo verdadeiro de mudar de direção, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, mas quando a gente coloca no nosso coração um arrependimento genuíno, Deus é que esquadrinha, que sonda o nosso coração, que conhece o nosso oculto, ele sabe se verdadeiramente naquele lugar existe arrependimento, existe um desejo sincero de mudança de direção. A palavra diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra diz que ele leva os nossos pecados para o mar do esquecimento e dele não se lembra mais.
Mas muitas vezes nós não queremos dar o trabalho de entrar nesse lugar de oração, de nos curvarmos, de nos ajoelharmos diante da presença de Deus e apresentarmos as nossas falhas, apresentarmos até onde nós conhecemos as falhas dos nossos ancestrais. Que a palavra de Deus diz que até a 4ª geração nós sofremos consequências dos pecados praticados pelos nossos antepassados. E aí muitos dizem, mas Jesus se fez maldito em meu lugar. Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Jesus se fez maldição em meu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E se Cristo morreu por mim, eu não tenho mais nenhum pecado. Mas a realidade, amados, é que o sacrifício foi feito, o sacrifício está pronto, mas dentro do nosso livre-arbítrio, Deus nos deixou a liberdade de tomar posse desse sacrifício, de receber esse sacrifício e andar nesse lugar de vitória. Assim também como dentro do nosso livre-arbítrio, ele permite que nós rejeitamos Cristo e passamos a eternidade com o inimigo das nossas almas. Nós somos livres para decidir. Por isso, Deus não pode impingir em nós as consequências do preço que Jesus pagou. A saúde, a prosperidade, a paz, tudo que Cristo conquistou para nós. Deus não pode nos impingir. Ele deixa dentro da liberdade nossa, dentro do nosso livre-arbítrio, de dizer, Senhor, eu tomo posse, eu recebo, eu confesso o meu pecado, eu confesso o pecado da minha linhagem geracional, eu confesso os pecados dos meus antepassados. Então, nós vemos muitas pessoas hoje que dizem, eu vivo na graça, eu vivo na graça, eu não preciso fazer nada que é da lei. Amados, o caráter de Deus é a imutabilidade. É a imutabilidade. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo para sempre. Deus não ia dizer uma coisa lá no Antigo Testamento e desdizer no Novo Testamento. O Novo Testamento é tão somente uma revelação do Antigo. O Novo Testamento é tão somente a graça liberada em Cristo dentro da nossa liberdade de receber ou não. Com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca confessamos. Deus espera que nós confessemos esse lugar. Aí, muitos dizem assim, mas na graça eu não tenho que fazer isso. Se você olhar ali no livro de Atos, no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 18, nós estamos dentro do Novo Testamento. E aqui está escrito, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Então, é isso que Deus espera de nós, que nós confessemos as nossas más obras, para que Ele possa, dentro da ciência, que no nosso livre-arbítrio, nós opinamos pela mudança de direção. Nós não queremos ser mais aquela velha criatura. Nós não queremos ser mais aquela velha criatura. E nós vamos sair desse tribunal com uma sentença absolutória. E os anjos do Senhor vão executar essa sentença. Que a palavra de Deus diz que Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele não quer que nós chegamos dentro desse tribunal para sairmos de lá com uma sentença acusatória. Ele quer tão somente que a gente use do livre-arbítrio que Ele nos concedeu e dissemos, estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor, arrependida, aceitando Jesus como único, como suficiente salvador da minha vida, querendo mudar de direção, confessando meus pecados, deixando meus pecados para trás. Amados, existe um lugar em nós onde o Espírito Santo de Deus habita, onde Deus veio morar. Mas nós temos que dar espaço dentro de nós para que esse Espírito consiga permanecer.
Deus não vai adentrar em nosso espírito se ele encontrar ali uma alma que está acostada ao espírito, vivendo obras da carne. Deus não vai conseguir permanecer num lugar de sujeira. Porque sem santidade a palavra diz que nós não vamos ver Deus. Deus deu ferramentas poderosas para nós, para que nós possamos alargar esse lugar espiritual, o nosso espírito humano, para que ele possa viver em nós em plenitude. Deus deixou armas poderosas para a nossa edificação. Só que o inimigo das nossas almas, tudo que é de mais poderoso, ele busca confundir a igreja, confundir o povo de Deus, para que eles não militem nesse lugar de crescimento espiritual, para que Deus não seja manifesto nele, para depois, através dele, aonde só assim o Senhor pode ser glorificado. Deus só pode ser glorificado na minha vida se a minha vida for testemunho. Se antes eu edificar a minha santíssima fé, como está lá em Judas 20, e como eu edifico a minha santíssima fé. Até isso Deus preparou para nós, orando no Espírito Santo. Deus criou uma linguagem sobrenatural de edificação, para nossa edificação pessoal. Mas nós estamos, amados, tão envolvidos com as coisas desse mundo, tão envolvidos com as coisas desse século, que nós não buscamos essa edificação pessoal, tirando um tempo com Deus, lá no nosso secreto, para que Ele possa alargar as nossas tendas, alargar a nossa espiritualidade, para que Ele possa habitar verdadeiramente e integralmente em nós, para fazer a obra através de nós. Então, nós temos sido, muitas vezes, negligentes. Muitas vezes, nós temos sido negligentes. Uma coisa, amados, é a pessoa de Jesus. Outra coisa são os princípios de Jesus. Muitos cristãos, quando eles aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, eles acham que já fizeram bastante. Olha, eu fui salvo, eu vou morar com Jesus no céu, isso para mim é suficiente. Mas aquele que é salvo é aquele que ama o que Jesus amou, o que Jesus ama, que é o perdido. É aquele que está com o perdido no coração. É aquele que está buscando cada dia edificar a si mesmo, para que Cristo, através dele, possa fazer uma obra de levar muitos para o céu. Que só a sua presença no lugar, assim como Pedro, que não era a sombra que curava, era o raio da unção dele que abrangia um lugar tal qual a sombra dele. E isso só pode acontecer através de nós, se nós estivermos edificados no Espírito. Então, muitas vezes, as pessoas do mundo não conhecem a pessoa de Jesus. Não conhecem a pessoa de Jesus. Mas eles vivem os princípios que Jesus deixou. Então, eles recebem prosperidade nessa terra. Podem até não morar no céu, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas trazem o céu para a terra através do cumprimento de princípios bíblicos. Mesmo que não seja intencional. Mas, dado ao caráter dessas pessoas, dado aquilo que ela conheceu através dos antepassados dela, elas têm práticas espirituais que elas podem prosperar. Elas separam as sementes dela, ela prospera em virtude disso. Elas cuidam do corpo, enquanto muitos crentes acham que não tem responsabilidade de cuidar do corpo, que a responsabilidade é de Deus, que aceitou Deus, ele não tem que ir para a academia, ele não tem que cuidar de uma alimentação, ele não tem que ter uma alimentação saudável. Então, às vezes, muito questiona, porque eu sou cristão e não tenho saúde, e outro que não é crente, está aí malhado, está aí com saúde, está aí rico, com carro zero.
mas ele não cumpre princípios. A palavra de Deus diz, olha para a formiga, não seja preguiçoso. E ele acha que pelo fato dele aceitar Jesus, ele não precisa trabalhar, ele não precisa cumprir princípios, ele não precisa ofertar, ele não precisa orar, e se acomoda naquele lugar e não dá testemunho. Então, por que é importante nós andarmos nessas práticas espirituais? Essas práticas, elas vão nos acordar, elas vão nos despertar para entender verdadeiramente aonde Deus quer nos levar. Antes da fundação do mundo, amado, antes da fundação do mundo, Deus escreveu um pergaminho. Nesse pergaminho está escrito o propósito que ele tem para a minha vida. Está escrito o propósito que ele tem para a sua vida. Antes da fundação do mundo. Ali todos os nossos dias estão contados. E cada vez que nós queremos sair fora desse pergaminho, desse lugar que Deus desenhou para nós, Deus não tem compromisso. Deus não tem responsabilidade com esse caminho que a gente traçou e que a gente quer andar nele. E aí nós vamos quebrando a cabeça, nós vamos quebrando a cabeça, nós vamos quebrando a cabeça. Até que uns retrocedem e pegam novamente a rota. E por que Deus deixou essa linguagem sobrenatural da oração em línguas? Porque ele fala que nós sequer sabemos orar como convém. Então, ele deixou o espírito dele para habitar juntamente com o nosso espírito e falar essa linguagem sobrenatural. Que quando a gente fala essa linguagem sobrenatural, nós não estamos falando com homens. Nós estamos falando com Deus. Satanás não entende essa comunicação. Ele não pode interceptar. Mas nós estamos falando com Deus o quê? O plano perfeito. Nós estamos orando o plano perfeito dele para nossas vidas. Nós vamos ter a segurança de que nós não vamos estar movendo em sentido contrário daquilo que Deus desenhou para nós. Nós não vamos estar movendo em direção contrária, nós estamos no caminho certo. Por mais que a outra voz do inimigo, nesse momento que você está lá no quarto orando em línguas, diga para você, e você está ficando louco, isso não vai funcionar, isso não funciona, não é assim, você está perdendo tempo, você deveria estar trabalhando, cuidando disso ou daquilo. Depois de um certo tempo que você persevera nessa disciplina da oração em línguas, você vai chegar a um ponto que você vai conseguir meditar na palavra, orando em línguas simultaneamente. E ainda mais, como dizia David Robson, colocar todos os seus sentidos no altar da palavra de Deus. É você ouvir a palavra, você ler a palavra na mesma tradução bíblica e você orar em línguas simultaneamente. Porque a palavra de Deus diz que quando você ora em línguas, sua mente fica infrutífera, mas seu espírito ora bem. Então, se sua mente está sem frutos, você pode ler simultaneamente a palavra, você pode ouvir simultaneamente a palavra, você pode colocar todos os seus sentidos no altar do Senhor. E você vai sendo edificado. Porque, às vezes, se nós orarmos em português, nós vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero uma casa própria, Senhor, eu quero um carro novo, Senhor. E essas coisas que na nossa linguagem, no nosso português, na linguagem corriqueira de cada país que a gente está falando com Deus, às vezes a gente está pedindo coisas que vão atrapalhar o nosso crescimento espiritual, que não é aquilo que Deus tem para nós no momento. Às vezes ele quer trabalhar o nosso orgulho, às vezes ele quer trabalhar a nossa soberba, às vezes ele quer trabalhar a nossa prepotência, ele quer arrancar de nós obras da carne, para que depois ele possa acrescentar dons, para depois ele possa acrescentar virtude, para que depois ele possa nos prosperar. E tudo isso que ele vai nos dar não vai nos afastar dele, porque nós estamos no lugar de edificação. Quantas vezes, muito de nós, não usamos da soberania de Deus, mas da permissividade, que tanto que nós vamos insistindo, Deus, eu quero, e Deus usa da vontade permissiva dele, e não a soberana, e permite que a gente experimente aquilo que a gente tanto bate na porta e a gente pede. E, às vezes, essa permissividade, pelo fato de tanto insistirmos, gera consequências nefastas para nossas vidas.
Então, nós temos que buscar a soberania de Deus sempre, sempre, entendendo que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, eu não quero viver a sua vontade permissiva, eu não quero permissividade, eu quero soberania, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu no meu pergaminho, aquilo que o Senhor, antes da fundação do século, o Senhor escreveu para mim, eu quero me movimentar nesse lugar, eu quero ser cheia do Teu Santo Espírito, eu quero que Teu Santo Espírito se manifeste através de mim para alcançar muitos, aonde o coração de Jesus está, nos perdidos. Eu quero andar nesse lugar. E você fala, e deixa o Espírito Santo orar através de você. Ele sabe o que precisa ser mudado no meu caráter, no seu caráter, para nos aperfeiçoarmos a condição de varões e varoas perfeitos, para que nós possamos cumprir esse propósito, para que nós possamos cumprir esse chamado que Deus tem para nós. Sem nos negligenciarmos do jejum, sem nos negligenciarmos da meditação na palavra, apesar da oração em língua ser uma chave, que ela te leva para todas essas práticas, todas essas outras práticas. Não tem como você orar em línguas que no futuro próximo você não venha jejuar também, você não venha meditar mais da palavra. Por quê? O jejum vai fazer com que a sua carne seja mortificada para que o espírito possa reinar. A palavra de Deus diz que carne e espírito, eles guerreiam entre si, militam entre si. E a partir do momento que você jejua, você vai colocando a sua alma num lugar onde seu espírito possa sobressair, andar num lugar mais alto, reinar, ditar as regras da sua vida e não andar embaixo dos ditames da alma. Vocês estão entendendo, amada? Eu estou falando, está sendo compreensivo? Vocês estão ouvindo bem? Amém? Então, quando nós entramos nesse trono de glória e de graça de Deus, que nós apresentamos a confissão dos nossos pecados, que nós apresentamos a confissão dos pecados geracionais, nós pecamos e no varejo queremos pedir perdão no atacado. Então, nós temos que ser pormenorizados. Nós detalhamos. Às vezes, nós perdemos pai, mãe, avós, e nós recebemos uma herança financeira, nós recebemos um imóvel, nós recebemos uma casa, e nós nos alegramos com relação a isso que nós recebemos de herança. Mas nós também recebemos heranças espirituais. Nós recebemos heranças espirituais. Vocês podem observar que em famílias, se o avô morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer, um tinha diabetes, outro tem diabetes, outra família sofreram aborto, e vem se repetindo nas famílias vindouras, homicídio vem se repetindo nas famílias vindouras. E vocês vão para o médico não consegue chegar no diagnóstico, outros suicidaram, outros sofreram de depressão, e esse quadro vem sendo repetido. Então, nós temos que ir lá naquele lugar onde aquele sangue foi derramado, aquele aborto foi derramado, aquele homicídio foi derramado, e nós temos que aplicar sobre ele o sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o sangue fala, o sangue está ali clamando para gerações vindouras sofrer consequência daquilo ali. Mas você vai ali, você aplica o sangue de Cristo, você pede perdão por aquele pecado cometido pelo teu antepassado. Aquele pecado tem um nome, aborto, mas Jesus é um nome que está sobre todo nome. Sobrepõe o nome de Cristo sobre esse aborto, sobrepõe o nome de Cristo sobre esse aborto. Ali houve um sangue derramado, derrama o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é maior que qualquer coisa. Coloca sobre aquele lugar, fecha essa brecha. Não deixe essa legalidade para Satanás cobrar de você e de suas gerações futuras. É tão simples reconhecer e confessar, pai, olha, existem situações que vêm repetindo através das eras, em meio à minha família. Se houve um antepassado meu que converteu aborto, ou se você sabe que houve, você fala, meu avô cometeu, meu avô afanou, meu avô furtou. Você cita, se você não sabe, você está sofrendo tão somente a consequência, e você fala, tudo me leva a crer
que aconteceu isso. Porque eu sofro um dano. E esse dano é recorrente. E você vai ver o quadro mudar. Você vai ver a situação mudar a partir desse momento. E você vai entender que está tudo dentro do nosso livre-arbítrio, que nesse lugar Deus não mexe. Ele já fez tudo em Cristo. Ele deu um único filho para morrer por mim e por você. Para que nós fôssemos sarados. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se você está na pobreza, se você está na miséria, se você está no conflito, não foi Deus que conquistou isso na cruz para você. Nessa área das finanças, Satanás está te tocando. Então você vai ver que princípio você está ferindo. Mas eu não estou ferindo princípio nenhum, eu sou dizimista, eu sou primicista, eu sou ofertante. Então quem foi que negligenciou que você está sofrendo a consequência? Esse espírito de bancarrota, esse espírito familiar, está agindo de geração em geração. Quem deu a brecha? Seu pai? Estuda o histórico do seu pai, seu avô, seu bisavô. E chega nesse trono de glória e de graça. Deus está lá te esperando. Os 24 anciões estão lá como testemunhas. O sangue de Cristo está lá para te absolver, está lá para me absolver, está lá para nos redimir. Está lá como advogado, está lá como sumo sacerdote. Bata seu joelho no chão, no quarto, de manhã, meio-dia, de noite, Senhor. Construa sua história em meio a uma vida de oração. A palavra de Deus não diz para nós que seria fácil. Ele fala, batalha diligentemente. Nós temos que batalhar é guerrilhar. Nós estamos vivendo num mundo onde as hostes da maldade estão cada dia mais acentuadas. E conforme a intercessora Elisete, né? Um vídeo dela que teve aí, daqui a 2 meses, intercessora da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, uma pessoa super íntegra, que eu conheço a vida espiritual dela, que daqui 2 meses o inferno vai liberar uma visão aberta que Deus deu para ela. Uma quantidade imensa de demônios sobre a terra. E se nós não estivermos edificados no Espírito, nós não vamos conseguir vencer essas guerras, amado. Nós não vamos vencer essas guerras. Nós saímos do Covid. Deus esperou que houvesse um arrependimento genuíno do povo dele em virtude dessa pandemia. E a pandemia mal terminou, o povo voltou tudo para a rua, para a droga, para a cachaça. E os templos mais vazios, agora eles entendem que não precisa mais congregar, porque tem outros meios de comunicação, senão corpo a corpo. Quando Deus fala que a comunhão dos santos é importante, o congregar é importante, o estar junto é importante. É onde eu denoto a minha deformidade, encontro a deformidade do meu irmão e tenho que lidar com isso para ser edificado. E tem que ser melhor. Então veio pandemia, muitos sucumbiram. Eu perdi meu esposo, um relacionamento de 27 anos, vítima do Covid. Muitos sucumbiram. E Deus continua dando oportunidade para nós de buscar a face dele. Nós se acostumamos a ver nas placas das árvores, nos muros, Jesus está voltando. Mas isso nunca foi tão real. Nós estamos vendo que de forma tão acelerada está sendo construído o templo de Jerusalém, os utensílios todos disponíveis, as novilhas vermelhas para o sacrifício já todas esperando o abate. E nós? E nós? Vem esse período político aí, uma minoria ajoelhou. Tanto é que no último evento em Brasília, nós vimos uma minoria hasteando a bandeira. E o povo de Deus omisso em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Vão fazer barulho? Vão. Mas vão para a guerra? Não vão. A arma da nossa milícia, ela é espiritual.
Não adianta a gente pegar um revólver, uma metralhadora, numa 765. A arma da nossa milícia ela é espiritual. E uma coisa muito interessante que Deus estava me ensinando essa semana, com relação às armas, que ele descreve lá no livro de Efésios, que ele fala para nós nos fortalecermos nele, nós só nos fortalecemos em Deus, na força do poder dele, Efésios 6:10. Ele manda nós vestirmos de toda a armadura dele, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele fala que nossa luta não é contra o Lula, nossa luta não é contra nenhum ser humano. Tem poder e autoridade que está dominando esse mundo de trevas. Só que depois que ele fala para nós mantermos firmes, com o cinto da verdade, couraça da justiça, calçando pés da prontidão do evangelho da paz, usando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, ele fala, usem o capacete da salvação. E Deus trabalhou muito no meu coração essa semana com relação a isso, o capacete da salvação. Por quê? Que dentre essas armas discorridas aqui, a salvação é o capacete que representa. Deus vem falando comigo isso. Quantas vezes eu e você paramos na nossa vida ou no nosso dia para pedir oração para Deus, para guardar o nosso cérebro? Quantos já tiveram essa prática de pedir a Deus para guardar o nosso cérebro? Se nós tivermos um braço amputado, nós andamos. Se nós tivermos uma perna amputada, nós andamos. Mas se cortar o nosso pescoço, nós morremos. Então, amados, que Deus vem falando comigo nesses dias. É o lugar onde Satanás encontrou para lançar dardos inflamados e flechas malignas. É na mente dos cristãos. É na mente dos cristãos. Quantas pessoas hoje estão depressivas, cristãos, depressivos? Quantas pessoas hoje estão depressivas? Porque não guardam a sua mente. Não tem discernimento que a sua mente está sendo vítima de um ataque de Satanás. Anda com ânimo dobre. Total instabilidade cerebral. Mas não consegue entender que aquilo é um ataque. Ele tem preguiça, ele não consegue trabalhar. Ele lê a Bíblia, ele dá sono, ele não consegue meditar na palavra. Ele quer dormir. Ele está no trânsito, ele está irritadíssimo. Ele está discutindo com o marido, com os filhos e vice-versa. O que é esse usar o capacete da salvação? É você entender que a sua mente, que o seu cérebro, ele manda comandos para todo o seu corpo. E ele precisa ser saudável. E você precisa blindar ele com um capacete, que é esse capacete que vai te salvar. E o que é a salvação desse capacete? Pai, eu acordei nessa manhã. Eu entrego, Senhor, a minha mente, o meu cérebro, para imergir no teu sangue. Circule todo o meu cérebro com sangue carmesim de Jesus. Que nenhum dardo inflamado do maligno, nenhuma seta maligna possa atingir o meu cérebro. E se porventura já tenha atingido, que se eu arranque cada seta maligna, cada dardo inflamado, desbaratino o acampamento daqueles que tramam contra a minha vida. Em nome de Jesus, lança essas flechas nesses acampamentos, onde tem demônios reunidos, traçando em desfavor da minha vida. E você diz, como é que eu sei, pastora, que tem demônios articulando em desfavor da minha vida? Só o fato de você ser cristão. Só o fato de você ser cristão. E quanto mais diligente você é na obra, mais atacado você vai ser, mais você tem que buscar andar num lugar de edificação, onde os problemas vão estar ali, mas você vai estar andando sobre as águas. Você vai estar andando num lugar onde Satanás não consegue mais te tocar.
Você está alargando diariamente, de glória em glória, a sua espiritualidade, só nesse lugar, no secreto. Você pode ter muito conhecimento, é bom, é salutar nós conhecermos, temos conhecimento, mas a sabedoria do alto é ela que a gente deve buscar. E ela a gente só encontra no secreto, quando a gente fecha a nossa porta e a gente busca a face daquele que pode nos ensinar todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus, que nos leva para esse lugar de intimidade. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, porque que eu falo de uma forma assim tão acirrada a respeito da oração em línguas. Eu creio nessa prática da oração em línguas. Eu conheci essa prática através do pastor Célio, do pescador, do pastor David Robson. Eu tive a oportunidade de, durante uns 10 anos, estar com David Robson em Barueri, no Museu da Bíblia, quando ele ministrava no Brasil. E eu dei crédito àquela pregação e a mão do Senhor se levantou sobre mim. E eu busquei orar em línguas durante todo o tempo, orando 6, 7, 8 horas por dia. Já orei 12 horas por dia. Épocas oro mais, épocas oro menos, mas sempre perseverando naquele lugar que o Espírito Santo diz. Será se você não pode perseverar pelo menos 1 hora comigo em oração? Foi um parâmetro que Jesus deixou para nós. Diariamente, nós precisamos orar, no mínimo 1 hora. Deus nos deu 24 horas. Nós precisamos dizimar o nosso tempo para Deus. Orando em línguas, orando na nossa linguagem natural, meditando na palavra de Deus, sendo edificado de glória em glória. Quando eu tive um câncer de intestino em 2014, naquela época, a época que precedeu o câncer, foi a época que eu mais orava em línguas. Eu tinha uma chácara em Rondonópolis, e eu fiz caminho dessa chácara ao redor do curral orando em línguas. 8 horas, 10, eu acordava 3 horas da manhã e orava em línguas. E quando eu recebi aquele diagnóstico de câncer, quando o médico disse, nós vamos te abrir, e o câncer está espalhado em todo o seu intestino, e possivelmente não tem mais o que fazer. Eu disse, eu viverei e não morrerei, até que as obras de Deus se cumprem em minha vida. Até que os planos de Deus se cumprem em minha vida. Ele tem planos para a minha vida. E eu recebi essa palavra, e não abro mão dessa palavra. E declarava, 15 dias que antecederam a cirurgia, eu viverei e não morrerei. Eu viverei e não morrerei, até que os planos de Deus se cumprem em minha vida. E eu só vi quando o médico passou a mão no meu ombro e disse, olha, mulher, você tem muita sorte. O tumor estava localizado, nós cortamos, jogamos fora e você vai ficar bem. Eu disse para ele, eu não tenho sorte, eu tenho Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Ele estava edificado em mim. Eles me receitaram 1 ano de quimioterapia. Eles não aceitaram aquele diagnóstico de não achar nenhuma célula cancerígena no meu corpo. E contra todos os exames, todas as provisões, que meu intestino já tinha rompido, aquele tumor já estava acostado aos outros órgãos. E o resultado é que não tinha metástases, eles não compreendiam aquilo. Fizeram novos exames, não tinha célula cancerígena. E disse, vou fazer 1 ano de químio. Eu disse, meu cabelo não vai cair nem um fio, para que vocês conheçam o Deus que eu sirvo. E cada sessão de quimioterapia, na Oncomed, em Belo Horizonte, eu tenho gravado, filmado. 4, 5 pessoas aceitavam Jesus em estado de pré-morte. 4, 5 pessoas aceitavam. Meu marido estava ali do lado, ele estava pregando nos boxes vizinhos, eu estava pregando também nos boxes, nos momentos que antecediam ou que terminava a químio. E pessoas eram salvas. E eu concluí a químio, comecei nesse braço, terminei aqui sem secar uma veia, sem sofrer nenhum efeito colateral da quimioterapia, sem nenhuma queda de cabelo. E fazia o tratamento assim, ó. O sangue do cordeiro está passando na minha corrente sanguínea e tirando toda a toxina da quimioterapia. Então, eu tenho autoridade no espírito para dizer para você que essa prática funciona. Funciona.
Quando eu comecei a orar em línguas, eu tinha 13 advogados que trabalhavam para mim, como parceiros em Mato Grosso. Eu tinha um escritório, uma banca em Jaciara, que eu advogava contra as usinas de fabricação de açúcar e álcool, atendia 35 peão em média por dia. Mas Deus queria edificar o meu caráter, porque eu era mercenária, eu tinha um caráter distorcido, e quanto mais eu orava em línguas, mais Deus trabalhava nesses lugares, para que quando ele encontrasse edificação nessas áreas da minha vida, ele pudesse acrescentar. Então eu te digo, meu irmão, ore em línguas, entre no altar de glória e de graça de Deus, confesse os seus pecados, confesse os pecados dos seus antepassados. Se precisar de ajuda, a pastora Alessandra vai estar com o meu telefone, vai disponibilizar. Eu faço isso de forma individualizada para você, sem custo, sem ônus. Eu te dou uma mentoria para que você possa entrar nesse trono, sendo guiado, confessar os seus pecados, confessar os pecados da sua linhagem geracional, para viver um novo tempo na tua vida. Eu me coloco à disposição de vocês para estar fazendo isso, para que haja mudança. Mas eu estou para andar com você, não por você. Assim como o Espírito Santo está para andar conosco. Quando a gente quer, quando nós abrimos a nossa boca, ele ora através de nós, não por nós. Nós temos que abrir a boca e permitir que essa linguagem flua. Não precisa você esperar ficar trêmulo para que você possa orar em línguas. Deus é onipresente, ele está aqui comigo, ele está aí com você. E ele pode te batizar nesse momento no Espírito, você que não ora em línguas. Ou você que já ora em línguas e que é uma unção nova, uma unção fresquinha hoje, para que você volte a praticar de uma forma acirrada, porque você que está aqui nessa noite é trabalhador dos últimos dias. Nós somos trabalhadores dos últimos dias. Os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos. E Deus está contando comigo e com você. Porque hoje, Jesus não está mais em carne. Ele é espírito. E as minhas mãos e as suas, ele quer usar como luva para alcançar o doente. A mente dele, ele quer que ela esteja em funcionamento dentro da nossa mente. Para dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Para libertar os cativos, os oprimidos. Ele está contando comigo e com você. Amém? É isso que Deus tem para nós hoje. Amém, pastora. Meu Deus, que palavra poderosa, né? Eu também já li o livro, né? De David Roberts. Já acompanho também o ministério do pão. Como é o nome dele, pastora? Que a senhora Pastor Célio? É Marco Célio, né? Célio Rosa. Célio Rosa. Célio Rosa. Ele é bênção demais, o pastor Célio Rosa, o homem que Deus usa também poderosamente na palavra, né? E vou dizer uma coisa, ele recebeu o manto de David Roberts, viu? Recebeu. E pratica, e tem uma vida de prática, né? De oração em língua. Muito assim. lindo o ministério Ora, dele. que ele ora, né? Diz que filho de peixe, peixe é. Nós aprendemos a orar com ele, oramos mesmo. Eu me lembro que quando ele foi, né, ter com o David Roberts, e ele impartiu a unção sobre a vida dele, e foi muito poderoso, foi muito lindo, porque foi um aquebrantamento muito forte, que o David Roberts tinha uma unção de aquebrantamento, as pessoas chegavam perto dele, sentiam muita presença de Deus, e aquilo era muito poderoso, né? Muito poderoso mesmo. Amém? Então foi bênção demais. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que falar. De tanto que a gente recebeu, né, pastora Fabiana? Você recebeu, pastora Fabiana? Hein, Fabiana? Eu creio que sim, minha irmã. Não estou lembrada que culto é esse, não. Todo mundo recebeu, aleluia. A Eu irmã recebi do alto. está perguntando aqui que culto foi impactante. Que culto foi impactante, sim. Como assim? Foi impactante o culto. Sim, amém, glória a Deus. Pastora Fabiana, você pode passar o
o panfleto, o banner aí da ministração que a pastora trabalha aí, das pessoas que pode compartilhar aí, para ela falar. Pastora Marlita, a senhora pode falar sobre esse seu trabalho aí, como é que seria, as pessoas vão entrar em contato e... Tem esse telefone aí, né, para fazer a inscrição. Tem esse telefone para fazer a inscrição, né? E nós vamos agendando, passa uma ficha, um questionamento, onde nós vamos estar mapeando as situações que caracterizaram essa maldição hereditária e está redimindo, através da confissão, a linhagem geracional, né? Uma operação das cortes celestiais, como eu falei hoje, é adentrar mesmo nesse trono de glória e de graça para achar socorro no momento oportuno. Aí pode estar fazendo contato nesses telefones aí que eu deixei aí, e a gente vai estar conversando e agendando. Ainda, vocês quiserem, para aí no telefone. Vocês podem dar um print, se vocês desejarem, né, do telefone, e depois entrar em contato com a pastora Marli, que é bênção demais, né? Às vezes é muito necessário, às vezes, que a gente faça essa libertação, porque às vezes nós temos algum impedimento que não sabemos de onde é a causa, né? E a pastora Marli, como ela tem a experiência, né, em libertação, ela com certeza ela vai ajudar a cada um que entrar em contato com ela e fizer essa mentoria com ela, que com certeza será bênção demais. Amém? Amém, pastora Fabiana? Amém. Mas eu tenho uma pergunta. Questão familiar, caso alguém do passado, assim, de uma geração, né, mãe ou avó, lá no passado se suicidou. E no caso hoje, os filhos ou os netos, eles têm que quebrar aquilo que aconteceu lá no passado, da mãe ou da avó que se suicidou? Tem que ser feita uma quebra de maldição nesse caso? Eu não entendi bem a pergunta. Por exemplo, assim, eu conheço uma pessoa que a mãe se matou, né? Hoje a pessoa está numa situação assim complicada também, está com aquele desânimo, aquela depressão, aquela coisa. Pode ser que o espírito que estava naquela mulher passou para ele? Pode, né? Isso geralmente é chamado na palavra de espírito familiar. São demônios que eles vêm militando de geração em geração. Então, se não tem, e Deus sempre levanta, geralmente, o primogênito de cada família para barrar esse processo. Como sacerdote de cada família. Mas se ele não manifesta, se dentro daquela família não manifesta alguém para barrar essa atuação desse demônio, né, familiar, ele vai passando para a geração vindoura, até que tem um sacerdote ali que se posiciona e fala, epa, daqui para frente não, meus descendentes não, aqui você não toca mais. Então, é um espírito que ele vem atuando. Você pode observar, se houve um suicídio em virtude de depressão, esse demônio colheu esse sangue, e ele vai reivindicar de gerações futuras. E um outro filho, vai haver um outro suicídio, um outro caso de depressão, e vai repetindo reiteradas vezes. Você pode observar quantas famílias padecem desse mal. Meu avô teve câncer, eu tive câncer, fulano teve câncer. Teve diabetes, tem diabetes. Tudo são doenças espirituais. Epilepsia, um quadro que vem repetindo. Depressão, suicídio, homicídio. Então, a gente não pode, a gente tem que olhar de frente para essa situação. E o que a gente faz? Um mapeamento. Quando a gente atende essa pessoa, a gente procura entender o histórico dela, dos pais, dos avós, dos bisavós, conhecer todo esse histórico, e a gente vem mapeando. Onde tem aborto, você vai ali confessar, pedir perdão, aplicar o sangue de Cristo. Onde aquela pessoa teve múltiplos parceiros sexuais, essa alma pode estar aprisionada, com certeza, em região de cativeiro, em virtude desse sexo desenfreado. Então, a gente vem pedindo a liberação dessa alma. Tem que entender que tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Se nós confessarmos com os nossos lábios e nosso coração estiver longe de Deus, a gente não vai ter um bom resultado.
Mas se há um arrependimento genuíno e o desejo de mudança, essa cadeia é quebrada nessa pessoa que confessa. Ela confessa todos os pecados e muda de direção. E isso ele tem que fazer com sozinho, ou ele pode fazer com uma pessoa acompanhada. No caso, assim, Ele pode fazer sozinho, se ele tiver um bom entendimento, né? Ele pode fazer sozinho. Tem um livro, inclusive, chama Porcos na Sala. Ele dá instrução de como a pessoa fazer sozinho. Mas o ideal é fazer com o ministro de libertação, que ele acompanha e ele vai saber detectar, mapear com mais segurança, a não ser que já seja um estudioso da área de libertação. Aí já é mais tranquilo. Mas se é uma pessoa indouta, é melhor que procure um ministro de libertação que pode estar auxiliando de uma maneira mais efetiva, né? Muito profundo isso, muito profundo mesmo, que as pessoas, muitos não têm entendimento e deixam de receber aquilo que Deus tem prometido na vida delas, por questão, questão disso, né? Às vezes a pessoa está vivendo, quanta gente está aí na pobreza, na miséria, as coisas não fluem, ou enfermo, mas eu aceitei Jesus, tal, mas não está usufruindo, não está conseguindo trazer o céu para a terra. Está vivendo de uma forma limitada, sem gozar da plenitude daquilo que Jesus conquistou. Entendeu? Ele começou como ovelha, está vivendo como servo e não consegue chegar na condição de filho. Sim. De filho, de herdeiro, de tomar posse. Eu sou filho, eu tenho direitos, né? Mas eu tenho que cuidar disso aqui, ó, para receber tudo sem herança. É verdade. Inclusive, o livro Porcos na Sala, eu aconselho, se alguém for ler, é um livro de libertação, sempre orar, né? E até jejuar, porque é um livro muito, muito forte, né? Você está adquirindo conhecimento no mundo espiritual e sabemos que quem está ao nosso derredor, não é? Então, por isso que eu falo, a pessoa, o ideal é você trabalhar junto com o ministro de libertação, porque Satanás, ele anda como leão querendo tragar ao derredor. Então, ele não quer que sejamos libertos, ele não quer que tenhamos o conhecimento, o entendimento. Então, a pessoa pode acentuar os ataques, receber mais ataques durante esse período. É um período que você tem que estar ali com uma pessoa que vai estar orando, intercedendo junto com você. O ministro de libertação vai estar sempre com 2, 3 intercessores, guardando a sua retaguarda e a dele em Cristo, né? Então, tem todo um aparato, né? Aventurar, fazer. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, se alguém tem alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, por favor. Muito forte. E, pastora, a senhora faz mentoria, assim, de ensinos nessa área, ou somente... Eu tenho feito de forma individual. Individual porque não tem como você fazer a libertação de uma forma coletiva. Cada caso é um caso. Entendeu? Cada caso é um caso. Então, você tem que estudar de uma forma pormenorizada cada situação. Não tem como você fazer mentoria ou através de live. Tá? Entendeu? Amém. A gente faz os agendamentos. Cada libertação dura, em média, uns 2 meses. É 1 hora por dia, 1 vez por semana. Amém. Pastora, a senhora vai iniciar uma obra muito, né, poderosa aí, retornando na Bahia. Como é o nome do lugar, né? Se tiver alguém que depois venha assistir o culto e tiver o interesse, né, de estar na obra com a senhora aí, em nome de Jesus Cristo. Como é o nome da cidade que a senhora está... Porto Seguro, Porto Seguro. Tem alguém aqui de Porto Seguro, ou alguém da Bahia que queira entrar em contato, entre em contato aqui com a pastora Marli. No Facebook está como pastora Marli Batista, como está o seu nome no Facebook? As pessoas pastora Marli Batista. E no Instagram? Também. Ok, então, vocês entrem em contato nas redes sociais, né?
E vocês que também moram, principalmente vocês que moram na Bahia, que aí, quem sabe, né, vai ter uma aula presencial, uma mentoria presencial. Eita da bênção. É poderoso. Olha quem está aí, pastora Marli. Você está vendo aí? Leandro Spence? É. Que gracinha! Tudo de bom! Que prazer, pastora Marli. A senhora é uma fofa, uma querida. Que lindo! É bênção. Que lindo, ele é um amado. Ele e a Tati são um casal muito de Deus. Eu sou apaixonada com esse casal aí. Tudo de bom. Amém, amém. Foi forte a palavra hoje, hein, pastora? Forte Oi? mesmo. A palavra hoje foi muito forte. Eu acho Glória que a Deus, glória a Deus. foi Tati. pouco o tempo, foi muito pouco tempo de palavra. A gente queria ouvir mais, saber mais, porque a senhora tem muita autoridade para falar sobre isso que a senhora está falando, sabe? E muitas pessoas têm muitas dúvidas e não sabem exatamente como funciona. E seria bastante interessante uma próxima vez a pastora, né, vir novamente aqui para estar falando mais aprofundado sobre isso, porque é muito interessante. Glória a Deus, Tati. Partindo de você e do pastor Leandro, que eu conheço o histórico de vocês, tem tempo de comunhão, de intimidade com Deus. Vocês têm intimidade com Deus, têm conhecimento e vivem o secreto. Então, essa observação partindo de vocês alegra meu coração. Nós sabemos que nós estamos no caminho que Deus deixou para a gente. É o secreto e não tem outro lugar. Porque ele se manifesta, né, através de nós. É só o secreto mesmo. Estou escutando, pastor Leandro. Estou não. Eu queria pedir perdão ao pastor Alexandra, porque nós entramos aqui e cortamos a sua fala. Desculpa. Até parece mesmo. Vocês são de cada, né, pastor Leandro? Não é pastora Marli também. Ele tem que vir aqui em Porto Seguro, pastor Leandro Spencer. Ele tem que vir aqui mais à tarde aqui em Porto Seguro. Tá vendo Bora. aí? Ó? Eita, meu Deus, aquela praia. Nem fala. Homem, fala isso. Vamos organizar aí, pastor nem Leandro. sol, Vamos organizar um evento aqui. Vamos organizar para o senhor vir aqui. Hein, pastora Amém. Fabiana? Eu não digo nada, que eles estão vindo para cá dia 27. Isso. Ele vai pegar o sol. Aqui não tem sol não, viu, pastor Leandro? O negócio aqui tá feio. Só neve. Eu tô querendo ir para aí, o povo tá querendo vir para cá. Não entendo isso, não. Pois é. É isso aí. Só Deus explica. Então, Amém, amém. A próxima vez que vai estar pegando aqui com a gente é a Tati, né, Tati? Amém. Vamos ver aí, vamos estar orando. é bênção demais, aí, pastora Marli. Pego logo na live. Tem jeito, não pode fugir não, né, pastora Marli? Pode não. Amém. Então, tem mais alguns irmãos que queiram fazer alguma pergunta aí para a pastora Marli sobre o assunto, né, de libertação, que é um assunto muito poderoso. Eu creio que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Se alguém sentir vontade aí, sentir desejo de fazer alguma pergunta, nos informe aí. Eu só tenho que aconselhar, né? Realmente esse lado do mundo espiritual é um lado que muitas pessoas não conhecem. A pastora Marli está aqui para ajudar. E quem quiser realmente saber um pouco mais, pode entrar diretamente em contato com ela, né? Eu acho que é bem melhor, porque aí já tem mais aquela privacidade de talvez querer fazer uma pergunta mais profunda. Que tem muitas pessoas, às vezes, que estão presas em certas práticas, certas coisas, não querem falar aqui ao vivo. Então, eu creio que se alguém tem alguma pergunta, assim, privada, aqui diretamente com ela. Amém, amém. Então, pastora Marli, eu gostaria de pedir à senhora, se for possível, a senhora orar por todos nós aqui, né? Para fazer uma oração coletiva, né? Se a senhora sentir desejo de falar com alguém, pode dizer, mas pode fazer a oração coletiva aí, se for possível. Nós agradecemos, queremos receber, né, pastora Fabiana? Amém.
Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão dos nossos pecados conscientes, Deus, inconscientes, para entrarmos no teu altar de glória e de graça agora, em nome de Jesus. Pai, Senhor, eu quero apresentar os pecados geracionais, da linhagem geracional, de cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, nessa conferência. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor visita cada lar aqui representado. Que o teu sangue cubra a parede, o piso, o teto de cada lar. E que visite a linhagem geracional de cada um dos teus filhos, perdoando e limpando o pecado cometido por cada um deles. Pai, aviva o coração da tua igreja. Pai, aviva em nome de Jesus o coração dos teus filhos. Desperte, Deus, cada um deles para um lugar secreto, um lugar onde eles podem buscar diariamente mais a tua presença, o teu fogo, a tua glória, a tua graça e ser edificado para um novo tempo. Graças te dou por um mover regenerador. Pai, nesse momento eu quero te apresentar a pastora Alessandra e a pastora Fabiana, Senhor, que tem coordenado esse grupo. Que o Senhor possa fortalecê-las na força do teu poder, que o Senhor possa blindá-las, Pai. Pastor Leandro Spence e Tatiana que estiveram aqui hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a vanguarda e a retaguarda de cada um dos meus irmãos. Colocar à direita de cada um deles o arcanjo Gabriel, Miguel à esquerda, Pai, Uriel à frente e Rafael atrás. E sobre eles a potente mão do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a retaliação, todo dardo inflamado do maligno, que nenhuma seta maligna forjada contra os meus irmãos prospere. Que seja hoje um divisor de águas, Pai. Abençoe cada um deles com as bênçãos de Abraão, Isaque e Israel. E que seu nome seja glorificado em cada vida. Alegre o coração dos meus irmãos, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastora Marli, a irmã Selma vem que ela gostaria de dar um testemunho. Eu vou estar aqui ligando o microfone dela para ela poder estar contando. Só um minutinho. Irmã Selma, pode ligar o microfone, por favor? Irmã Selma? Estão me ouvindo Amém. agora? Sim, Agora, perfeitamente. Jesus. Ah, sim. E agora, estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Quero falar com vocês todos, né, que eu não conheço a todos, só a Samanta e a pastora Marli. Samanta eu só conheço virtualmente, por telefone, mas a pastora Marli também foi assim por longos 4 anos na minha vida, até que a gente pôde se encontrar pessoalmente, graças a Deus, mas é uma pessoa abençoada. E eu já comecei essa mentoria com ela, né, eu já fiz esse vestibulário, eu falei com ela assim, quanta coisa na minha vida depois disso, quanta coisa a gente foi repreendendo, né, e a importância dessa libertação, a importância dessa caminhada relacional, ser liberta, a importância da gente confessar os nossos pecados. Então, assim, quem puder, quem quiser e precisar, que divulguem mesmo, é uma bênção, né? Eu estou fazendo com a pastora Marlinha agora já. Irmã Selma, está falhando o microfone. Eu vou tirar o fone. Ok. Melhor. É porque o fone de vocês, para mim, tá bem baixinho. Agora tá melhor? Ótimo. Melhor. Aí eu tive que colocar o fone de ouvido. Então, assim, eu conheço a pastora Marli já há muitos anos, né? Desde 2015. Então, são longos 7 anos aí, já vai para 8 anos. E eu comecei a fazer essa mentoria de libertação. E eu queria dar esse testemunho e falar aos irmãos, né? Irmãs que estão aí presentes, que quem puder divulgar, né, aprender, quanto mais a gente aprender e ter do Senhor, é melhor. O quanto que na minha vida já mudou depois de começar essa mentoria. Eu estou começando com ela agora a fazer o resgate, né, o resgate da minha primogenitura, do meu cordeiro, e a importância da gente fazer isso. Eu comento muito com ela e falo muito com ela a respeito de, no meu entendimento, como que no Velho Testamento eles subiam a montanha todos os anos para fazer uma oferta ao Senhor, e hoje a gente não faz mais isso, porque a gente não tem holocausto, né? O Cordeiro perfeito já fez tudo isso por nós, mas a gente precisa ainda ofertar ao Senhor,
né, como forma disso, para o resgate dos nossos, porque a gente pede perdão, mas a gente ainda é humano e a gente ainda erra, e a gente precisa fazer isso todos os dias, né? Então, assim, eu tive um entendimento muito profundo, muito bom depois dessa mentoria de libertação, o quanto que é importante a gente fazer essa oferta do Cordeiro, esse simbolismo. Não é um simbolismo qualquer, mas é algo que era feito pelas nossas gerações lá no Velho Testamento, né? E o Espírito Santo, no dia que eu tive contato com ela a respeito dessa palavra, desse resgate, ele tocou tão profundamente em mim que nós já fizemos o nosso propósito, né? Eu e ela. Então, assim, é bênção sobre bênção na vida de quem começa nesse caminho. Orar em línguas, agora fiz novamente com ela propôs para mim, junto, eu fiz jejum e oração por 3 dias, libertação, e algumas coisas a gente consegue fazer só, outras não, nós precisamos do mentor. E pastora Marli está aí, uma mentora, assim, amiga e super capaz e dedicada demais, e quem precisar, procure mesmo, porque é bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí, minhas irmãs, um testemunho para quem estiver sentindo no coração de estar pedindo socorro, que realmente é um socorro. A pastora Marli está aqui para ajudar vocês. Alguém tem alguma coisa, alguma pergunta? Aproveita a oportunidade agora. Glória a Deus. Todo mundo já acho que recebeu hoje. André quer fazer pergunta. André, quer fazer a pergunta, minha irmã? Diretamente da Alemanha. Faça a pergunta, André. Eu vazo. Quer não? Então tá bom. Então, posso deixar aqui uma palavra aqui? Vamos. Você tem alguma pergunta também, pastora Fabiana? Nossa, eu tenho várias perguntas. Se eu for continuar a perguntar o que é, já são 00:06. Vai fazer vigília aqui às 10 da manhã. Deus, é mesmo. Então, temos que agradecer a pastora Marli, né? E agradecer e dizer que nos sentimos honrados. Já estou recebendo aqui testemunho, vou enviar para você, pastora Marli, das pessoas que estão sendo edificadas aqui pela palavra, né? E é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Tudo para a honra e glória do meu Senhor. Amém? Eu vou te deixando aqui o número aqui do Pix da pastora Marli, se tiver alguém que queira, né, abençoar, né, que o Espírito Santo fale aí no coração de vocês e queira abençoar o ministério dela, com certeza vai ser muito bem abençoado, está com certeza jogando a semente em terra fértil, né, com certeza, isso eu não tenho dúvida. E é isso, eu coloquei aqui já os dados da pastora Marli. Desejar, pode abençoar em nome de Jesus. Esse telefone é do pastora Marli e pastora Fabiana, colocou? Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, e é isso. Quem nunca leu o livro sobre honra, tem um livro que fala muito de honra, a gente deve honrar os pastores, né? O que o Senhor, claro que a palavra de Deus, ninguém compra, né? Mas ela se dispôs aqui a estar aqui conosco e com certeza isso gerou bênção para nós, é uma forma da gente agradecer, né? E se o Espírito Santo tocar cada um, é bênção demais, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Sim, pastora Fabiana. Amém, amém. Podemos encerrar, creio eu. Então, queremos só agradecer a presença da pastora Marli mais uma vez. E da minha parte, se o Senhor permitir, vamos estar esperando a senhora novamente conosco. ô glória. Prepare Pegar o carona convite. com o pastor Leandro, talvez venha para cá também. Amém. Quem sabe, né, pastora Marli? Tá vendo, pastora Marli? O que ela está dizendo? É bênção, muita bênção. Diga de novo, pastora Eu Fabiana. não entendi o finalzinho que ela falou aí. Eu estou dizendo que você poderia aproveitar a carona com o pastor Leandro, que está vindo agora para cá, e vir junto também.
Ah, tá bom. Deus está É, no comando de tudo, né? é Como verdade, diz a pastora Alessandra hoje no início, né? é verdade. Ele sabe de todas as coisas, do tempo certo para todas as coisas, ele está movendo, né? Vai ser um Glória. prazer. Amém. Então, eu queria então deixar aqui só apenas uma palavra que falou muito comigo essa semana, essa palavra, que está em Lucas 10, a partir do versículo 38, que Jesus visita Marta e Maria, né? E Jesus, o versículo 38 diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muita coisa, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela, né? É poderosa demais essa palavra, porque muitos pregadores perguntam assim: você é Marta ou Maria? Eu já não vejo assim, essa maneira. Eu vejo que Jesus mostra duas situações aí. Marta, que se preocupava com a casa, com os seus afazeres, né? Se preocupava em fazer o comer para Jesus, de arrumar a casa e tudo. E Maria só estava querendo saber o alimento espiritual. Só estava bebendo do céu, aleluia. Então, o que acontece? O que acontece? Jesus diz assim, né? Apenas uma é necessária, quer dizer, que somente naquele momento, Marta era para deixar os afazeres e estar com o Senhor, né? E o Senhor não está dizendo que está desfazendo porque ela estava fazendo o trabalho dela doméstico. Não, tem um momento da gente trabalhar, isso é para a gente refletir também, que é o momento da gente fazer nossas obrigações, né? De lavar, passar, cuidar dos nossos filhos, né? E é o trabalho, mas também tem um momento de estar na presença do Senhor. E naquele momento, Marta não, como o senhor disse, ela estava muito agitada e preocupada com muitas coisas que naquele momento não era necessário. O momento necessário era estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, isso quer dizer que a gente tem que ter o tempo na presença do Senhor. E isso estava alegrando o coração do Senhor, né? É muito poderoso tudo isso, porque é, trabalhamos, o dia tem 24 horas, trabalhamos, cuidamos de casa e tudo, mas tem que ter o tempo necessário, né? E mesmo lavando as coisas, né? Na cozinha, fazendo os seus afazeres, você pode, mesmo assim, orar em línguas também, que está edificando a si mesmo. É poderoso demais. Orar em línguas, você chega um momento que você rompe, que você não entende como é que rompeu aquelas barreiras, sabe? É algo muito poderoso orar em línguas. Eu recomendo também a prática de orar em línguas, em nome de Jesus. E também de estar na presença do Senhor, assim como Maria esteve na presença do Senhor. Amém? Amém, pastora? Amém. Vamos colocar um pouco aí para a gente agora adorar o Senhor, né? Amém? Amém? O que mais, pastor Alexandre? Só quinta que vem agora. Só quinta agora. Amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor esteja na casa de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo pare sobre a tua casa, sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. E que aqueles que vêm assistir posteriormente, com certeza vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, eu selo este culto para a honra e glória do santo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Minhas irmãs, ó. Shalom. O coração, como é que faz o coração? É assim, né? Coraçãozinho assim.
Isso mesmo. Minhas irmãs, até quinta que vem. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.